essa figura aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Isso. Ó, competência técnica, de um modo geral, nós que somos da área técnica, né, os engenheiros técnicos e tal, nós temos. E quando aparece uma nova área da ciência, um novo processo, um novo conceito, a gente da área técnica corre para aprender. Então, competência técnica, eu falo que os homens de parada têm, tá? Tem. Lógico, a gente está sempre aprendendo. O que então precisamos buscar um pouco mais agora, trabalhar as competências, equilibrar um pouco isso daqui. Fazemos muita coisa de competências emocionais, trabalhamos nessa área, trabalhamos a área comportamental desde sempre, emocionais desde sempre. Tem muitas coisas que a gente já faz. A proposta é buscar um apoio de especialista para dar aquele upgrade, aquela melhora. Eu vou começar por aqui. O ser humano e o profissional. O exemplo aqui é um soldador. E nós precisamos treinar o soldador. Acontece que eu não treino o soldador. Eu treino o ser humano que está por trás do soldador. Então, quando eu estou pensando em capacitar uma pessoa, se relacionar com uma pessoa, transmitir alguma coisa para uma pessoa, para um soldador, eu não estou falando com o soldador. Eu estou falando com o ser humano que exerce a profissão de soldador. Isso muda completamente a relação de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto básico. O segundo ponto básico é que, como já foi comentado aí em alguns slides, sozinho você não faz nada, principalmente numa parada, né, Luiz Henrique, né? 1.000, 2.000 pessoas, você precisa de ajuda. E como é que você faz? Você, na sua equipe, é sempre importante você buscar as pessoas que podem te ajudar. E em toda equipe tem essas pessoas, sabe? Aquelas que são ativas e concordam com você. Então, procura na sua equipe esse tipo de pessoa. Agora já é uma aplicação, tá? Já é uma aplicação. Tolerância a zero, constância de propósito. Então, o que acontece numa parada? No lado positivo, você entra na parada em que você define requisitos mínimos de saúde, segurança, meio ambiente, de qualidade, de organização, 5S, tolerâncias e comportamento, tratamento, quer dizer, você entra numa parada, né, trabalhando isso daqui, o ideal, né, o ideal, trabalhando isso aqui, o ideal. E quando a gente fala tolerância zero, o pessoal imagina sempre a área de segurança, né, a área de meio ambiente, não, estão falando de tolerância zero em tudo. E aí, o que foi feito com isso aí? Qual é o grande problema disso aí? É que, imagina uma parada em que você começa a ter um deslocamento entre o previsto e o realizado. A famosa boca de jacaré, quer dizer, a sua parada está bem atrasada. Se você não tiver um bom trabalho da área comportamental e da área emocional, o que acontece com os requisitos mínimos? Né, Luiz Henrique, você está ouvindo aí, né? O que acontece com os requisitos? A tendência é você degradar todas essas áreas. Quer dizer, a qualidade você começa a abrir mão de nível de qualidade, a organização da parada você começa a esquecer, as tolerâncias e aceitabilidade você começa a perder, e o que acontece com as competências comportamental, no caso de, imagina se um gerente de uma parada não tem um mínimo não trabalhou essa competência comportamental emocional. Ele leva o clima organizacional da parada a perder.
Então, o que foi feito nesse aqui? É trabalhar a competência comportamental, emocional, das lideranças da parada, que mesmo que aconteça ou tenha acontecido um atraso, alguma coisa, você ter o equilíbrio emocional suficiente para perceber o quê? Não, eu combinei o que precisa ser feito e eu vou manter durante a minha parada inteira. Eu não vou abrir mão da qualidade, não vou abrir mão da minha organização, nenhuma tolerância eu vou abrir mão. Quer dizer, para que isso? Eu vou ter que, eu estou buscando o meu objetivo, mas eu estou mantendo o meu propósito. Por quê? Se eu abrir mão de alguma coisa disso aqui nessa parada, não adianta eu na parada seguinte eu cobrar, porque o pessoal vai falar assim: não, a hora que apertar, esse pessoal vai abrir mão. Então por que eu vou agora gastar tanta energia para fazer isso aqui? Eles vão abrir mão, logo em seguida eles abrem mão. Então é muito importante trabalhar a tolerância zero. Mesmo que aconteça aqui, a liderança tem que trabalhar muito para não perder o equilíbrio emocional. Outra aplicação muito forte aqui, escuta ativa. O que é escuta ativa? É ouvir. Você vai fazer um planejamento de uma tarefa. Escuta quem vai executar. Vai no campo, ouve, vê a sugestão das pessoas e traga para o seu planejamento, sabe? Ouvir as pessoas quando você elas sentem que estão sendo ouvidas, né? Elas se sentem bem. E aí aumenta o nível de sugestão. Estou falando aqui na fase de planejamento. Depois, o que acontece na hora de execução? Você sabe que tudo aquilo que você previu aqui e ouviu o executante, você vai preparar. Se você preparar para ter oportunidade de ter ganho e evitar as ameaças, você começa a trabalhar com previsibilidade. Então, as pessoas percebem o quê? A equipe da parada, a liderança da parada, eles estão trabalhando não na correria para fazer acontecer aquele prazo da parada. Eles estão trabalhando em quê? Na preparação. E por que estão trabalhando aqui? Porque a liderança ouviu o executante, ouviu a equipe e incorporou no seu planejamento o que foi dito. Então, é um exemplo de escuta ativa, e tem vários, tá? Mas esse é o mais forte daqui no planejamento. Liderar pelo exemplo. Aquilo que eu coloquei, né? Eu coloquei. A pior coisa em uma parada é você perceber um líder da parada, não precisa ser o gerente, qualquer um da liderança, com comportamento não adequado e com comportamento emocional não adequado. Você tem que liderar pelo exemplo. Olha aqui, o único que eu vou trazer aqui, eu não vou comentar os outros. Liderar pelo exemplo. A China, no bug do ano 2000, o que foi falado, o governo chinês falou para as empresas de aviação, para os diretores: vocês vão resolver o problema do bug do milênio na aviação, em todos os aviões, ok? Está aqui o tempo e vocês têm recurso para resolver o bug do milênio, porque não pode ter acidente em avião que estiver voando na passagem do ano para 2000. E o mais importante, cada diretor e cada presidente das companhias aéreas vão estar voando no dia da passagem na 0 hora para o ano 2000. Então, eu falo assim, puxar o líder numa parada, num projeto, qualquer coisa, ele tem que dar o exemplo, ele tem que puxar. E se essa pessoa não tiver essas habilidades comportamental e emocional, não vai levar para lugar nenhum. Outro ponto importante, nós falamos lá de eu não treino o soldador, eu treino o ser humano que exerce a função de soldador. Então, a maneira que eu vou transmitir o conhecimento, ele tem que ser pensado. Por quê?
Se eu colocar as pessoas no auditório e ficar falando durante 2 horas, essa pessoa, a hora que ela sai do auditório, ela vai conseguir reter 5% do que ela ouviu, de informação e de aprendizado. Então, olha aqui, ó, e se eu fizer? Se a pessoa praticar, aumenta muito. Então, o que que foi feito? Treinar, capacitar as pessoas de uma maneira que, mostrando claramente como é que era para ser feito, o que que se queria, como é que a pessoa devia fazer. Então, por exemplo, tinha uma série de problemas e conexões de máquina de solda, em que a máquina de solda está aqui, você vai soldar lá em cima, então você leva um cabo e aterra aqui. Isso aqui provocava problemas terríveis em dano em equipamento, furava a linha, estragava o instrumento. Então, fala, olha, isso está errado, eu quero que você faça isso. Mostrar um desenho, coisa bem simples, olha, isso está errado, eu quero que faça assim. E aí entra a tal da tolerância zero. Ah, tá assim, então para, só vai voltar a trabalhar a hora que fizer isso aqui. Não pode ter meio certo, não, esse é o certo. Olha aqui, ó. Olha o que fizeram conexão de máquina de solda em uma das paradas. Ô Luiz Henrique, você está ouvindo, isso é 220, tá? Parada lá embaixo do reator. Olha aqui, ó. O pessoal me ligou os cabos de solda. Opa, cabo de solda. Oi, desculpa. Em andaime, em andaime. E quem conhece um pouco de solda, né, sabe que a solda ela dá até 120 volts entre os eletrodos aqui. É isso que não pode ser admissível. Então, tolerância zero é isso. Ensinar, ó, não pode acontecer isso. Outra coisa, eu quero que a NR10 seja feita de tal maneira. Então, eu vou mostrar para o pessoal claramente, olha, a minha tomada de 110 é essa aqui, amarela. A minha 220 é azul. A minha 480 é vermelha, moçada. Então, no campo, eu não quero ver uma tomada em 110 em azul. Vai encontrar? Vai. Ainda assim encontra. Mas o pessoal mostra claramente para esse pessoal que vai executar do jeito que eu quero. Emenda de cabo. Aqui, ó. Errado, tá vendo? Chega para o eletricista, rapidinho, olha, tá errado, não quero que você faça assim. Eu quero que você faça assim. E se você for no campo e encontrar isso? Para o serviço. E vamos refazer. Agora, sabe o que acontece? Não encontra isso daqui. Você encontra só isso. Por quê? Propósito. Foi mostrado claramente o que você quer. E você não abriu mão. Durante a parada, você não abriu mão disso. Andaime é uma das áreas mais complicadas que se tem. É a que mais provoca acidente em parada. E aí, o que foi feito? Né? O que foi feito? Reunimos a equipe de montador de andaimes e discutimos com eles todos os acidentes que nós tivemos nos últimos 10 anos. Olha, tá vendo? Tivemos um acidente por causa disso. E aí, para o pessoal perceber, mas é a mesma equipe que está trabalhando. Mostrassem claramente por que está dando esse problema. Aí, sabe o que aconteceu? Nas paradas seguintes, zero acidentes. Então, você vê, a maneira de você levar para as pessoas, capacitar as pessoas, mostrar o que você quer, qual é o propósito, mas depois cobrar. Depois não deixar, não abrir mão. Mas de que maneira isso? Trabalhando o seu comportamento. Não é com reio, não é com ferrão, mas trabalhando não só o lado técnico. O lado técnico eu quero assim, mas eu vou trabalhando o lado comportamental e emocional para me chegar aonde que eu quero. Aqui também, ó, acho que é para encerrar, reuniões, sabe? Reuniões onde você prepara o trabalho no dia seguinte. Quer dizer, eu tenho tudo planejado, mas eu discuto com a liderança com detalhes o que eu vou fazer no dia seguinte. Discuto o que eu vou fazer semana seguinte, daí 15 dias, daí 30 dias, sempre aumentando o nível. O que acontece com isso? Aumenta muito a previsibilidade, aumenta muito a previsão.
E o que acontece? Acaba a correria, porque as pessoas que estão trabalhando no campo vão perceber o quê? A minha liderança está deixando tudo preparado para mim poder executar o trabalho. Tipo assim, às 8 horas, a permissão vai estar às 8 horas, o andame está montado, a iluminação está ali, está lavado, e coisas desse tipo. Então, essas reuniões também funcionam muito para com relação à previsibilidade, à constância de propósito e você cobrar o executante não para ele correr, para ele fazer exatamente na velocidade que ele pode fazer. Então, você não trabalha a produtividade com forçando a correria, você trabalha com a preparação. Isso daí dá um resultado enorme, porque a próprio pessoal do campo, ele vem te dar sugestão de como fazer. Ok, Marli, vou deixar com você. Eu acho que você usa alguns termos, né, relacionados à credibilidade e antecipação dos fatos, né? Nem sempre é muito fácil antecipar os fatos, mas dá para você trabalhar aquilo que já aconteceu e evitar que aquilo volte a acontecer. Deixa Como eu eu só, disse... Marli, deixa eu só te falar rapidinho. Você Diga, falou diga. antecipar os fatos. Então, quer dizer, você aprender com as coisas que aconteceram no passado Exatamente. e trazer para não deixar aquilo repetir. Uhum. Talvez seja essa a palavra que você quis, né? Não, eu não quis dizer, eu disse mesmo. É a antecipação daquilo que pode acontecer, mas olhando para aquilo que já aconteceu. Gente, se vocês quiserem ligar a câmera, eu vou adorar, viu? Porque dá a impressão que a gente está falando somente para as fotos de vocês. Então, quem quiser ligar e perguntar, interromper, fica à vontade. Bom, as competências comportamentais e emocionais, como eu disse, nós trabalhamos todas a partir das competências que eram da própria organização, né? Nós não inventamos a roda, não. Então, nós usamos aquilo que a organização já tinha como definido, como competências, e trabalhamos a partir dela. Então, quando nós falamos de propósito e alinhamento, não adianta querer trabalhar questões comportamentais a partir da cabeça do gestor ou a partir da cabeça de quem quer que esteja lá. As competências comportamentais, elas são da própria organização. Nós vamos trabalhar a partir delas. Isso, inclusive, é propósito, né? Pode tocar, Mosquito. Bom, então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo do trabalho que nós fizemos, que é a parte do fator humano, né? Esse trabalho não foi feito somente em uma planta, foi feito em várias plantas de uma grande organização, e mais do que isso, né? Nós trabalhávamos por tempo, então, assim, uma semana eu estava numa planta, na outra semana eu estava na outra, então era algo organizacional, né? Uma mudança de cultura, e a porta de entrada era justamente quem? A área de manutenção, e junto com a operação. É claro que todos vocês sabem, melhor do que eu, né, que existem os problemas de relacionamento entre operação e manutenção. Então, o que nós fazíamos? Nós fizemos workshops onde todos podiam falar, não só operação, como também manutenção. Como eu disse, a porta era manutenção, então nós trabalhávamos com os indicadores de manutenção. Muitos perguntavam para mim, mas você não é psicóloga? Mas eu tenho que trabalhar com os indicadores da empresa, né? Não tem jeito. Então, nós temos que apresentar os resultados a partir disso. Então, a primeira coisa, nós fazíamos um workshop onde os gestores, tanto da operação quanto da manutenção, e em todos os níveis, desde o diretor da planta até a pessoa que fazia parte de coordenação das equipes de mecânica e elétrica. Então, ali a gente discutia vários aspectos, o que precisava melhorar, primeiramente entre as áreas, dentro das equipes, as discussões, os problemas entre elétrica e mecânica. Então, vinham N coisas que precisam ser melhoradas, arrumadas. Então, por aí vocês veem que o nosso foco não era somente a parada, mas era mudar o comportamento do pessoal da manutenção nas relações com as outras áreas, considerando que a manutenção é uma área de serviços, né, presta serviço para a área de operação, para a fábrica como um todo. Então, mudar esse mindset, né, passar para a manutenção aquela visão de que ele precisava ouvir o cliente, que muitas vezes o cliente reclamava que a manutenção não ouvia. Chegava muitas vezes um mecânico, um eletricista, o manutentor chegava no pé da máquina e o operador queria participar de alguma forma e o próprio manutentor ou eletricista dizia, para, o técnico aqui sou eu.
Então, acabava virando aqueles conflitos bobos no dia a dia, que num momento de parada, imagina se essas coisas não acontecem, né? E a partir do que levantávamos no workshop, nós trabalhávamos, treinávamos, que é aquilo que o Mosquin falou, e dávamos a eles instrumentalização a partir das competências da organização. Mas nós não deixávamos de trabalhar, por exemplo, diálogo de segurança, isso não caía por terra em nenhum momento, né? E trabalhávamos sempre a questão de segurança, a possibilidade de liberar e deixar com que o parque, né, da organização estivesse disponível para que a produção pudesse acontecer e assim por diante. E aí nós íamos trabalhando sempre a partir do PDCA, né? Parada, sedimentação de comportamento, avaliação, ajustes, isso era constante, né? Era uma roda viva. Nunca se parava, nunca se parava. E a gente ia discutindo e revendo aquilo que não tinha dado certo. Usávamos muitas fotos de situações inadequadas, de segurança. Isso tudo que o Mosquin mostrou, nós usávamos também com relação à parte comportamental. Pode tocar, Mosquin? Pode ir? Pode mostrar o slide todo, por gentileza. Então, nós tínhamos como propósito trabalhar aquilo que era planejado na parada e trabalhar principalmente a questão da segurança. Um aspecto importante que o Mosquin trouxe, né, foi a questão dos andaimes, e lá nós trazíamos, inclusive, o pessoal de terceiro. Né, o pessoal de terceiro também... Oi, Fábio, tudo bem? Então, o pessoal de terceiro também participava. E, muitas vezes, as pessoas tinham a crença de que a participação do pessoal de terceiro poderia configurar a empregabilidade deles, e não tinha nada a ver. Existia, inclusive, contratos e negociação junto com o dono das empresas para que essas pessoas fossem treinadas pela própria companhia, porque eles impactavam muito nos momentos de parada. E muitas vezes, como o Mosquin já falou, muitos acidentes ocorriam em virtude de uma má montagem de um andaime, né? Então, isso acontecia bastante. Então, essa integração que está ali fora no slide, ela tinha que acontecer de uma forma muito coesa. E quem estivesse envolvido participava. Planejamento, pessoal de logística, pessoal da manutenção, operação, todo mundo participava. E digo mais, da diretoria até o nível mais baixo da operação. Então, nós trabalhávamos não somente competências técnicas, comportamentais, emocionais, mas nós trabalhávamos também, a partir do conhecimento técnico, aquilo que o Mosquin falou. Trazíamos essas pessoas à participação pelo conhecimento no dia a dia, para que eles pudessem discutir e trazer coisas que, às vezes, a liderança não via, porque eles é que viviam. E dependendo da relação, porque ali nós estávamos trabalhando com vários líderes, né? Dependendo do líder, esses manutentores, eletricistas, eles não traziam os problemas, porque muitas vezes a relação não era muito boa. E aí a autonomia deles ia por água abaixo. Então, nesse trabalho, nós trabalhávamos muito a participação dessas pessoas para que eles realmente tivessem autonomia e, mais do que isso, que eles pudessem ter gestão da própria função, que não precisassem ficar sendo lembrados e nem cobrados. Quando eles estavam em campo, eles mesmos cuidavam de tudo e eles sabiam o que podia e o que não podia, porque os limites estavam muito claros, né? As pessoas não precisavam ser cobradas porque os limites eram muito claros, os indicadores eram muito claros, os propósitos eram muito bem estabelecidos, e eles discutiam e diziam o que podia, o que não podia, o que dava certo, o que não dava certo. E um detalhe muito importante: eu tive que preparar a liderança para ouvir, e ouvir sem preconceito, sem interrupção, escutativa, para que essas pessoas realmente pudessem falar e serem ouvidas e levadas em consideração. Porque não adianta só fingir que está ouvindo, né? E aí, a gente conseguia atingir os objetivos estratégicos da manutenção. Era muito interessante quando nós discutíamos se os objetivos estavam sendo atendidos ou não, não só em momentos de parada, mas no dia a dia, todo mundo ficava acabrunhado, independente do nível em que atuava. Podia ser diretor, podia ser o gerente da manutenção, o gerente de operação, não importa, todo mundo brigava pelo mesmo propósito. Então, isso era bastante interessante, por isso que nós chamamos de fator humano, né, que a Márcia trouxe lá na frente, a importância da humanização, de permitir que essas pessoas realmente participem, mas de maneira legítima, não só porque é modismo, mas porque tem que fazer parte da cultura, tem que fazer parte de todos nós. Ah, mas lá na minha empresa isso não é possível porque o nosso CEO não faz isso. Dane-se, se o seu CEO não faz isso, faça você a diferença.
você já está mudando e muito a cultura da sua organização. Pode tocar, Mosquinho? Pode ir? Bom, como eu disse, né? Pode voltar um pouquinho. Só para dar uma fechada, todas aquelas pessoas participavam do processo. Nós éramos os apoios, né? Os consultores comportamentais davam apoio, porém, todos participavam, né? Tanto da diretoria, da unidade de negócios, até manutentores e terceiros. Então, não ficava ninguém de fora. E ficava todo mundo muito feliz e contente, porque eles estavam sendo ouvidos, levados em consideração. Então, muitos diziam, enfim, nós estamos podendo participar de maneira efetiva. Vamos lá? Não vou dizer que era totalmente fácil, porque tinha gestor que era turrão. Ele achava que as coisas tinham que acontecer a partir da cabeça dele. Também não vou negar que alguns gestores tiveram que ser trocados, porque eles acabavam sendo obstáculos para o processo de mudança comportamental na equipe como um todo. Bom, primeiramente, né, o alinhamento de expectativa com todos os envolvidos é extremamente importante. É a partir do alinhamento de expectativas que nós conseguimos conquistar a confiança de todas as pessoas envolvidas. É a partir da conquista da confiança, não só deles com relação aos gestores, mas, acima de tudo, os gestores com relação à sua equipe e aos seus profissionais. Mas a minha equipe é fraca. Então, meu amigo, se a sua equipe é fraca, a responsabilidade é sua, porque é você o responsável por desenvolver essa equipe. Mas a pessoa não atende. Eu ia lá, olhava, por exemplo, a avaliação de desempenho, chegava lá, o cara estava com nota 5 em tudo. Mas o cara não é bom, o cara não é bom tecnicamente. Então, mas ele está com 5 em tudo, então foi você que avaliou. Então, por que ele continua na sua equipe ainda? Se você diz que ele não é bom. Então que líder é esse? Porque os seus resultados, inclusive, estão sendo impactados pela sua má gestão. Pode ir, Mosquinho. É isso, gente. Eu quero dizer para vocês que o trabalho foi um dos trabalhos mais importantes da minha carreira. Eu comecei a minha carreira dentro da Volkswagen do Brasil, trabalhando com manutenção. Aliás, eu poderia ser uma manutentora, né? Uma psicóloga manutentora, porque a minha vida é trabalhar com o pessoal de manutenção. Mas uma coisa eu quero dizer, independente de ser manutenção, operação, marketing, logística, supply chain, seja lá o que for, trabalhar com pessoas é dar a elas a possibilidade de participar, é dar a elas a possibilidade de colocar a inteligência, o conhecimento em prática. E se existe um profissional que é muito bem formado, é o pessoal de manutenção. Às vezes você pega um ou outro ali que não tem muita experiência, mas se você permitir que ele acompanhe uma pessoa mais experiente, mesmo um jovem técnico, um senaiano, ele vai aprender. Só que muitas vezes ele abre a boca e o mais experiente, ou mesmo o gestor, diz para ele, você acabou de chegar, já está dando palpite, fica na tua. Né? Então, eu acho que esse tipo de comportamento tem que cair por terra. É isso. Eu peço para a gente se organizar e fazer os questionamentos que vocês tiveram aí durante a palestra, tá? Então, por favor, convido vocês a abrirem o som de vocês e questionar. Podem questionar à vontade, tá bom? Mosquinho? Estou ouvindo. Parabéns aí pela palestra, parabéns para vocês também, as senhoras que apresentaram aí, parabéns pelos conceitos. Mosquinha, a gente já viveu bastante coisa aí, né? Mas tem uma questão que está correndo hoje. Eu falo basicamente de uma experiência grande em Petrobras. Tem uma situação, foi comentada a diferença de grupos e times, né? Grupos e equipes, né? A gente tem percebido hoje em dia algumas situações onde o que se percebe, por conta das empresas, muitas empresas novas vindo trabalhar, e aí as pessoas acham que é só contratar pessoas, as pessoas certas e trazer lá e o serviço vai sair. Algum fundo de investimento acha que é um bom negócio fazer um serviço de manutenção, fazer uma parada, vem e contrata uma empresa, contrata pessoas, né?
E o que a gente tem percebido é que essas pessoas acabam sendo, não é nem um grupo e nem um time, é um bando. Né? Porque se você tem um grupo, minimamente ele se organiza. Né? Um time é realmente alinhado, segue procedimentos, mas a gente tem visto muitos esses dias um bando de gente, um bando de gente vindo trabalhar. Então, realmente, é um desafio porque é uma atividade, parada de manutenção, é uma atividade que está em extinção como carreira. Quem quer ser caldeireiro hoje em dia? Quem quer ser pedreiro, refratarista? Quem quer ser isolador? É muito difícil você ter isso daí, isso não é estimulado, né? Antigamente você tinha Senai, o Senai existe ainda, mas já está o Senai até com outro módulo para a indústria 4.0 e tal. Então, esse é um serviço bruto nosso que não é automatizado, não vai ser substituído por robôs e realmente a gente precisa buscar pessoas e o resultado a gente vai conseguir com as pessoas, né? Então, parabéns pela apresentação, hein? Tá? O Luiz o Luiz é velho companheiro, né? Passamos a vida toda trabalhando junto nas paradas, né? E eu acho que você falou uma das coisas que eu acho que eu sempre tentei, mas talvez não tenha conseguido transmitir. O sucesso em várias paradas, né? Ele só foi conseguido porque aquelas pessoas que estavam trabalhando na parada, você percebia que o comportamento dela deixara de ser comportamento de grupo, de cada um correndo para um lado, e passou a ter comportamento de equipe, onde as equipes se auto-organizavam, claro, tinha um propósito bem claro, e você ouvia as pessoas, e aquele grupo deixava de ser grupo, não, pessoas, né, deixava de ser grupo mesmo e passou a ser equipe. Esse foi o grande segredo das paradas. A partir desse momento que as pessoas se comportavam como equipe, o ganho foi enorme, porque havia todo um tratamento de você ouvir as pessoas, de você levar o que, né? E o mais importante, você não precisa fazer o que a pessoa está falando que é preciso fazer. Elas têm a necessidade de serem ouvidas. Se elas sentirem que elas foram ouvidas, pronto, já está metade do caminho resolvido. Eu acho que foi esse o grande segredo das paradas, sabe? Equipe mesmo. Transformar aquelas 2.000 pessoas, as 1.000 pessoas, em uma equipe com o objetivo único de cumprir o prazo, de não ter acidente, de não ter sujeira, sabe assim? E você viveu, né? Você viveu junto lá, que deu certo. E que deu certo. Luiz, eu acho que tem um fator também, principalmente trabalhando numa empresa como Petrobras, é a questão de o envolvimento dos profissionais terceiros, né? Vocês trabalham com muitos terceiros, e para um profissional terceiro dentro de uma Petrobras ser colocado dentro de uma equipe, ou se perceber dentro de uma equipe, para ele é um privilégio. Então, muitas pessoas veem o terceiro dentro da Petrobras como não tem o mesmo conhecimento, não é uma pessoa que entrou dentro da Petrobras a partir de um concurso, não tem o mesmo conhecimento técnico. Então, esse tipo de cabeça, né, esse tipo de pensamento também tem que mudar. Né? Tem que olhar para os terceiros como alguém que vai, sim, pode contribuir, como pode prejudicar o trabalho de vocês. Né? Então, fazer com que eles participem efetivamente e eles se sentem valorizados. A Cláudia quer fazer uma pergunta. Ah, saiu. Boa noite. Boa noite. Ananias. Primeiramente aí gostaria de agradecer aí o Thiago Moretti aí por todo esse avanço aí. Eu sou um dos diretores da Abraplan. Cheguei atrasado aqui porque eu estou no meio de uma parada. E, gente, eu tô meio que sem palavras com relação a esse webinar. Agradecer ao Mosquinha aí mais uma vez, né? Que o Mosquinha já vem participando com a gente, é um dos nossos mentores aí. E agradecer aí a Marli e a Márcia também.
né? Eu estou extasiado com esse webinar. Eu achei esse webinar fantástico, fantástico, porque assim é um negócio meio particular do Carlos Ananias. Assim, eu sempre fui um cara que eu acho não, eu tenho certeza, né? É um negócio meio de ideal, né? Acho que quando você valoriza as pessoas, tudo fica mais fácil. Eu sempre disse assim que o caldeirão precisa saber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. O soldador precisa saber que aquilo que ele está fazendo, a importância que aquilo tem, o porquê que aquela unidade tem que voltar antes. O porquê. Então, isso é fantástico, gente. O que vocês fizeram hoje aí é tudo que a gente sempre. Assim, é o objetivo da Abraplan. Ela trazer o ser humano de um nível e mostrar que as pessoas são as pessoas. Os cargos são simplesmente a posição que aquela pessoa está naquele momento, né? E uma posição dela ser um contratado e ser um petroleiro é simplesmente uma posição naquele momento, mas para uma parada de manutenção, o grupo, a equipe trabalhando no mesmo alinhamento, no mesmo né, é o que é importante para o resultado. Então, assim, eu estou meio sem palavras para falar, mas é só agradecer aí o que vocês fizeram, que na minha opinião, na minha humilde opinião, realmente é isso aí, o caminho é esse. O caminho é esse. E, infelizmente, hoje a gente tem gestores que parece que o cara é mais real do que o rei, vocês me desculpem aí até a colocação, né? E que atrapalham tudo isso que vocês estão falando aí, que se não acontecer desse jeito, não existe sucesso, né? O Mosquin tem uma definição de sucesso muito bacana aí, né? Então, eu compactuo com ele. Mas, assim, se não tiver essa equipe, se não tiver essa maneira de falar assim que as pessoas são as pessoas e elas simplesmente estão em posições diferentes porque a situação naquele momento faz com que elas estejam em situações diferentes, mas que a importância ela é exatamente igual para todos, desde o gestor até o ESG, né? Então, parabéns, gente. Parabéns à Márcia, parabéns a Marli, e ao Mosquin e ao Tiago também por ter conseguido trazer esse grupo seleto e maravilhoso aí para trazer nos agraciar com essa avalanche de informação e nós somos privilegiados, né, tá, gente, por estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a nós, Carlos. Nias, eu só queria trazer o seguinte, você tocou num ponto que é importante, a questão do propósito individual na profissão, né? Não importa em que momento, se você está trabalhando com a Petrobras ou você está trabalhando com outra empresa, mas se você tem um propósito individual na sua profissão e você como líder também tem esse propósito, conhecendo a você e trazendo essas pessoas para que elas apliquem o seu potencial naquele espaço, então não tem como isso não dar certo, né? O propósito ele é alcançado individualmente e coletivamente, por isso que esse papel desse líder ser esse impulsionador é tão importante, por isso que esse líder ele precisa trabalhar para que o propósito da organização seja alcançado, mas que o propósito individual também seja alcançado, né? E o do grupo. Então, são muitas faces de um mesmo moeda, exatamente. Olha, gente, nós temos a Cláudia querendo fazer uma pergunta, o Edivaldo e o Gabriel. Então, fiquem à vontade. Bom, agora vamos ver se eu não me derrubo aqui, né? Fui abrir o microfone, apertei o telefone e fui embora. Mas boa noite, obrigada aí, Mosquin, Márcia, Marli. A minha pergunta é o seguinte, eu vejo que quando a gente fala de parada, eu poderia até estender isso para a construção como um todo, mas na parada a gente ainda tem mais um aspecto ali. Quando a gente fala de parada, a gente está falando de um grupo, né, como vocês falaram, a questão das diferenças, eu posso ter ali o gerente da parada, uma pessoa que tem até um nível de mestrado, ou engenheiros ali com nível educacional,
né, um grau educacional ali, mestrado, e a gente está falando o primeiro nível lá, né, o chão de fábrica, de pessoas que mal sabem ler e escrever, né? Sabe ali o básico do básico. E vou falar que sabe ler e escrever, porque eu lembro lá, quando eu fui para a Replan, que a gente tinha que fazer lá um cursinho lá e que o cara tinha que marcar lá, que era justamente para saber se o cara sabia pelo menos ler e escrever. Então, quer dizer, a gente tem aí um nível educacional e cultural, uma variação muito grande quando a gente fala de parada, né? Então, assim, como é que eu queria que vocês comentassem, como é que vocês veem aí essa preparação? Eu vejo que você precisa de uma preparação meio que segmentada por nível dentro dessa parada, porque, por exemplo, o gerente da parada, ele porventura até pode vir a falar lá com o primeiro nível, mas em geral ele está falando com as pessoas que estão ali logo abaixo dele. Mas a gente tem um nível lá que vai falar com o chão de fábrica, mas também vai falar com um nível acima, que tem um pouco mais de cultura. Quer dizer, eu não vejo que essa preparação do fator humano tem que ser uniforme. Acho que precisa ser segmentado. Como é que vocês veem isso? Eu estou equivocada nesse entendimento? Como é que é? E ainda tem aí tudo isso pressionado pela urgência, né? Então, quando a gente fala de treinar, de mostrar, quando eu estou num projeto, por exemplo, se eu estivesse lá construindo a refinaria, construindo a unidade industrial, você tem mais tempo, você tem um pouco mais de tempo para treinar as pessoas. Mas quando a gente está falando de parada, a gente está pressionado pela urgência, 3 turnos, a gente não tem muita margem de erro ali, correto, Mosquinha? Correto. Você tem 20 dias, às vezes, para fazer ali. Então, como é que vocês veem essa preparação quando a gente fala aí de uma diversidade cultural e educacional dentro desse time, né? E falando de 2.000 pessoas, né? Você quer falar, Marli? Sim. Você está redondamente correta, né, Cláudia? É o que realmente acontece. E falando de Petrobras, principalmente, vocês têm um gap muito grande, né, entre aquele profissional que entra, muitas vezes, a partir do concurso, que são técnicos, muitos deles mestrado, doutorado, e, de repente, vai trabalhar com uma pessoa que está muito distante em termos de conhecimento, por mais técnico que ele seja, por mais domínio que ele tenha. O meio do sanduíche, que é esse que você está falando, né, que é a média liderança, esse realmente tem que ser o principal foco, porque eles é que terão contato com o maior número de pessoas dentro, independente de ser parada ou não. Parada, logicamente, ela é mais estressante, mas no dia a dia é o supervisor, é o coordenador que vai ter contato com o maior número de pessoas. Esse é o que tem que ser melhor preparado, esse é que tem que estar realmente alinhado. E o que acontece muitas vezes? Falando de Petrobras, uma pessoa dessa, ele entra às vezes como engenheiro, como técnico, como mecânico, e ele é promovido porque ele fez um curso X, porque o superintendente da planta gosta dele, então coloca ele aqui, coloca ele ali, vai dando um jeitinho, e ele acaba chegando a um nível de chefia. Eu digo isso porque eu fiz muito trabalho de desenvolvimento gerencial dentro da Petrobras e eu sei que é assim que funciona. Só que nem sempre essa pessoa foi preparada para isso. Ele pode, às vezes, até ter conhecimento técnico, mas não sabe lidar com gente. E tem um outro fator, né? Uma empresa pública é muito diferente de uma empresa privada. Uma empresa pública, vocês sabem a dificuldade que muitas vezes, principalmente uma Petrobras, que está em diferentes lugares, com diferentes culturas, trabalhando com diferentes pessoas. A gente está falando muitas vezes de uma planta que está aqui no ABC Paulista, que está em Santos, num grande centro, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas e quando você pega uma planta que está lá no norte, nordeste, que o cara tem que empurrar tambor, né, junto com a sua equipe, inclusive. E essa pessoa não foi preparada para fazer isso, né? E mais do que isso, né? A distância, muitas vezes, grande, e a falta de avaliar desempenho, a falta de dar feedback, a falta de orientar, e aí
vai fazendo de conta que acontece, o outro faz de conta que ele é liderado, e aí, no final, quando chega numa parada com 2.000 pessoas, aí quer colocar todo mundo junto e fazer as coisas acontecer. É igual o processo de qualidade, né? Então, nós vamos ter auditoria, todo mundo tem que saber dos indicadores, tem que saber responder para os auditores e assim por diante. Parada igual. Se você não tem uma cultura do dia a dia, não adianta querer angariar isso numa parada. Eu queria complementar com a questão do hábito, né, Marli? Se você não tem o hábito do treinamento, se você não cria esse hábito, por exemplo, de você colocar como uma meta, por exemplo, a segurança. Segurança, gente, é um fator que o mais alto escalão entende o que são os fatores de segurança e a base da pirâmide vai entender. E se essa comunicação ficar clara entre as pessoas em todos os níveis, todas as pessoas, diferente da sua formação, vai entender. Então, essa comunicação assertiva e também esse líder ter essa linguagem humana, né? Em alguma questão, a questão ali que não ficar muito claro, aspectos de palavras, a questão humana ali no campo, no dia a dia, o cara te fazer uma pergunta diretamente, você vai conseguir responder. E se ele vê que você está muito acima dele e percebe que você não vai dar abertura para qualquer pergunta, ele não vai fazer pergunta, porque ele vai muitas vezes se sentir ridicularizado. Isso. Diga lá, Mosquinha. Isso, mas aí que eu queria entrar, viu, Cláudia? Eu acho que aí é que começa o grande segredo. Primeiro, eu sempre defendi isso lá dentro da refinaria da Petrobras. Se você coloca um terceiro, é porque você não tem gente suficiente própria. Então, o terceiro, você trata ele da mesma maneira que você trata alguém da Petrobras. Sabe? É igual o tratamento. Terceirizado, próprio, não tem diferença. Segundo, é você tratar, por exemplo, você falou, você viu, eu fiz as figurinhas, né? E você vai lá no chão de fábrica mesmo, né? E você vai ouvir as pessoas, vai mostrar para as pessoas. E você, o que acontece com isso aí? A partir do momento que o chão de fábrica está percebendo que você está indo lá e está conversando com ele, está ouvindo, você cria um canal de comunicação, você mata as barreiras. E aí, para cada nível, né? Para cada nível que você tem, claro, você vai ter uma maneira de conversar com as pessoas. É uma maneira de você tratar o chão de fábrica, de levar informação. Tem outra maneira, você vai tratar a alta gerência, claro. Agora, você não pode esquecer o quê? Você está tratando com o ser humano. Isso não muda. Não muda. É ser humano no chão de fábrica e ser humano lá em cima. Só a maneira de você tratar a informação, técnica ou não, é que muda. Falar eu acho que aí é da maneira correta, né, Mosquinha? Oi? Falar com o público da maneira que aquele público entenda. Que consiga, quer dizer, você tem que levar a informação. Agora, como é que a pessoa vai entender a informação? Sim. Pode ser um desenho. Lembrando, Mosquinha, que tem o Edivaldo ainda e o Gabriel para perguntar. Então, tá, ok. Já estão passando o tempo aí. Vamos lá, gente. Fica à vontade, Edivaldo. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, ótima palestra. Agradecer aí, pessoalmente, aí pela palestra. Esse tema é muito importante, principalmente quando a gente trata em paradas. Eu acompanho o Mosquinha aí nos últimos tempos aí, eu tô vendo o livro dele ali, tô na metade do livro Mosquinha. Daqui a pouco eu termino ele, tá? Ao jabá, Mosquinha. Ao jabá. Eu queria saber como que a gente consegue... É uma questão, assim, muito... Eu não sei se é comum aí na vez de vocês, tá? Eu reparei que, de uns tempos para cá, apesar de eu ter quase 40 anos, existe os supervisores, hoje em dia, vamos dizer assim, as pessoas de gestão, elas estão cada vez mais novas. Não sei se tem somente a minha percepção, a de todos. Aquela experiência que a gente tinha no passado, a pessoa, para chegar a um cargo de supervisor, levava-se 10 anos, 8 anos, e assim vai. Hoje tem supervisor com 3 anos de chão de fábrica e já virou supervisor. Não é que ele não seja competente, não é isso. Mas ele não tem aquela experiência de chão de fábrica, que ele foi um mecânico, que ele foi um encarregado em si. Eu queria... Ou seja, é um
engenheiro que entrou como trainee, né, e virou supervisor. Isso está bem comum, viu? Hoje não está muito trainee, não, eles estão virando especialistas, tá? O trainee está mudando, está migrando para outro nome, vamos dizer assim. A gente vê isso no pessoal que não tem nada a ver com psicologia, dando inteligência emocional, né, Marli? Então, tem um monte, assim, de outras informações, querendo entrar na nossa seara. Exatamente. E essas pessoas, muitas vezes, elas não são capacitadas, assim, como que eu vou dizer, não sabe lidar, não conviveu com um pessoal de chão de fábrica, com um auxiliar, ou o que seja. Então, assim, como que a gente tenta passar isso para eles? Olha, não é assim, você pode estar no cargo desse supervisor. Edivaldo, acho que é importante... o tratamento com as pessoas. O propósito tem que estar muito claro sempre, porque independente, é o que o Mosquin falou, independente do cargo, independente do nível hierárquico, o propósito é único. Né? Então, muitas vezes ele não tem, e você foi bonzinho aí, né? Dizer que uma pessoa que acabou de chegar na empresa vai ficar 10 anos, não fica nada. Às vezes, com 3 anos, ele já está querendo ir para outro lugar, porque ele não chegou a gerente em 3 anos, né? Mas eu acho que é importante que o propósito seja sempre retomado, que o propósito seja sempre trazido de volta e dizer para a pessoa, olha, você não tem a experiência do dia a dia e cola em alguém, sabe? Principalmente quem trabalha em manutenção, coloca essa pessoa para trabalhar com outro que tem mais experiência. Agora, é importante também que aquele que tem mais experiência no dia a dia dê abertura para essa pessoa aprender, né? Porque aí nós vamos trabalhar com ego, né? Mas, Marli, a gente também vê a questão da cultura organizacional, né? Talvez essa necessidade de trazer uma pessoa com uma formação, enfim, e tal. Então, se essa pessoa está adentrando a organização, é porque existe essa cultura. E talvez essa pessoa não esteja preparada para assumir. Então, ali... Exatamente. Esse ponto. Esse ponto, Edivaldo. Exatamente. Ela tem a formação, mas não tem a experiência. Não tem a experiência. Então, cabe à organização preparar essa pessoa para que ela assuma esse cargo, né? Então, É cada vez mais comum, viu? Não é, eu falo por experiência própria lá na empresa que eu trabalho, não é não, são vários. Eles entram, fazem aquela ponte e saem. Botar o cara para jambrar. Coloca ele para trabalhar lá onde ele precisa. Apertar parafuso. Edivaldo, deixa eu te falar aí. Eu não vejo como modernidade, não, tá? Eu vejo que essa geração millennium, e agora tem a tal de centênio, sabe, que é tudo para a última hora, eu vejo como um problema, tá? Eu não vejo como uma coisa muito boa, não. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado na organização. Essa é a grande dificuldade hoje das organizações. A perspectiva é piorar, né? Né, Mosquinho? Não melhorar. Eu não vejo como uma coisa saudável, eu vejo como um problema que as organizações têm que trabalhar. Exatamente esse aspecto aí. É uma turma muito sensível, vamos dizer assim. Nossa. Olha para os nossos filhos, né, Edivaldo? Se você for olhar, eles estão dentro das nossas casas, né? Os reizinhos que chegam hoje aí para trabalhar com vocês foram criados por quem? Por nós. Tem mais alguém aí? Alguém quer fazer mais? Tem o Gabriel. Tem o Gabriel. Vamos lá, Gabriel, tá aí? Boa noite. Na verdade, a gente está aqui. Eu sou o Guilherme. Eu estou aqui com o Gabriel. A gente é da Petroquímica Swap. Tá bom. E a gente resolveu assistir junto, né? É para não dar microfonia. A gente assistiu todo mundo junto aqui, um pessoal da Petroquímica. Eu queria só agradecer aí a todos. Foi um excelente webinário. E agradecer ao Mosquin, a Marli, a Márcia, e, na verdade, o Thiago também, né, que eu já trabalhei com ele. Em especial, eu queria agradecer a realização desse sonho do Ananias, né? Que eu acompanho ele há muito tempo e eu sei que isso sempre foi um grande sonho dele. Estamos à disposição, né, Mosquin? Estamos. Contamos com a internet. Vocês têm os nossos contatos aí, qualquer coisa conversar depois, a gente fica à vontade, tá? Fiquem à vontade e a gente pode conversar a qualquer momento. E agradecer tudo que o Ananias falou, né, Ananias?
eu acho que eu demorei muito também na minha vida profissional para perceber que a gente precisava primeiro pensar no ser humano, não só na técnica, sabe? E a partir do momento que eu percebi isso daí, não foi a carreira que deu uma guinada, né? Mas a maneira de pensar e a maneira de tratar a parada deu uma guinada. E com grande sucesso. E tanto é que deu tanto sucesso, né, que até Divaldo falou, e que virou depois 2 livros devido a esse sucesso nas paradas. E faz um favor, tem disposição livro também, tá? Estou precisando ver mais algum livro. Olha, gente, vocês não têm ideia, Ananias, você não tem ideia o que é para um psicólogo ouvir um engenheiro dizer isso que o Mosquinha acabou de dizer, viu? Porque o bicho teimoso é tal do engenheiro, né? Quando ele diz assim, não, realmente a gente tem que levar em consideração o ser humano, olha... É que o bicho está pegando. Opa, alto lá! Quando a gente ouve que vocês estão precisando da gente, a gente fica assim com o ego massageado. Não, é porque, gente, eu acredito que não dá para dissociar, né? Como eu estava trazendo a princípio, não dá para dissociar o ser humano como profissional, né? Como é uma pessoa, é um ser integral. Então, não tem como dissociar. A gente precisa das nossas emoções, a gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa estar integral exercendo a nossa profissão. Bom, pessoal, de minha parte, muito obrigado. E a gente está sempre à disposição para contato e para conversar e trocar ideias. Mas que se eu tiver 1 minuto só para fazer uma colocação, antes de terminar. Olha, fica à vontade. Ô, Carlos, liga a câmera aí para a gente ver você. O Mosquinha te conhece, mas nós não. É que eu acabei de chegar do trabalho, barba mal feita. Ué? Vou ligar aqui. Aê! Eu sempre fui um cara, eu sempre fui um briguento, né, na verdade. Eu sempre fui um briguento com relação a isso, porque eu sempre achei que o que faz a obra não é o caldeireiro, não é o soldador, é o João, é o Manuel, é o Paulo, né? E se me permitam aqui, eu não vou falar o nome da empresa, porque aí já é merchan, mas eu vou falar o nome de um engenheiro que eu trabalhei com ele, um gestor, engenheiro Ernesto, e onde eu ouvia o caldeireiro falar assim, eu vou fazer porque é para o engenheiro Ernesto. Você ouviu o soldador, não, eu fico até a hora que eu precisar aí porque é para o engenheiro Ernesto. Então, gente, vocês ouvirem esse tipo de coisa é um negócio assim muito gratificante. Bom, tá ouvindo uns apitos aí que é a dona da pensão que tá me chamando aqui, né? Mas tudo bem que daqui a pouco eu atendo ela. Então, assim, era isso que eu queria colocar. Eu sou um técnico de planejamento, assim, meio que das antigas, meio briguento, né? Aquele cara que briga com o coordenador, que briga com o gestor e tal, para a gente tentar fazer as coisas acontecer, mas sempre acreditando que se não tiver o fator humano, se não tiver a valorização do ser humano, a gente não vai conseguir fazer isso acontecer. Brigar também é fator humano, relaxa. Pessoal, deu o nosso horário, eu vou agradecer muito ao Mosquinha, a Marli, a Márcia, pelo ótimo webinar que vocês realizaram para a gente, foi muito bacana. Tá? Ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, ok? Para quem pegou pela metade, não assistiu, pegou no finalzinho, vai estar disponível lá para a gente estar assistindo. E dia 3/12, às 8 horas, nos reunimos de novo aí, tá bom? Mosquinha, Maurício, Cláudio Alves, mais um time de gerentes e gestores, para dar uma aula sobre AWP, FEL, análise de risco, entre outros. Agradeço novamente a todos que ficaram aí até esse horário aí para agregar conhecimento na vida de vocês. Tenho certeza que não só conhecimento, como tocou também na personalidade de muitos aqui, porque muitas das coisas faladas aí é relativamente correta e não só relativa, mas é certeza de que se você não conseguir conquistar as pessoas no trabalho, o seu trabalho não vai acontecer. Então, é muito
muito bacana a gente trazer isso e foi muito bacana aí vocês passarem isso de uma forma muito didática para a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada a nós. E ficamos por aqui.